Oi, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, que vocês também tenham aproveitado bastante suas férias, tenham descansado, brincado, né? Hoje nós vamos voltar aos nossos conteúdos, tá? Livro 2, capítulo 7, que vai falar um pouquinho sobre a teia da vida, teia alimentar, cadeia alimentar, tá bom? Então bora lá. Primeira coisa que nós devemos saber é que todos os seres vivos precisam de energia, tá? E essa energia, ela vem de uma fonte principal, que é uma fonte de luz chamada de Sol. Então, a radiação solar, ela é muito importante para todos os seres vivos para manter a vida na Terra. Então, o que acontece? Uma parte dessa radiação solar, radiação que vem do Sol, né, a luz solar, ela é refletida pelas nuvens, outra parte é absorvida pela atmosfera e outra parte ela chega até os vegetais. Aqui nos vegetais vai ocorrer o processo de fotossíntese, que nós já vimos, e vai formar, né, oxigênio e a glicose, que é o alimento das plantas. Outra parte da radiação, ela vai ser absorvida pela superfície e outra parte dela é refletida pela superfície, tá bom? Então, quando nós falamos que os vegetais eles absorvem essa energia, eles vão produzir seu próprio alimento, convertem gás carbônico e gás oxigênio, né? E aí nós começamos, de fato, a falar sobre como o ecossistema ele se renova, como é que ele funciona. Então, a partir de agora, vamos entender como é que esse ecossistema ele funciona. Por quê? Nós temos que os seres vivos possuem papéis, eles possuem funções na que nós chamamos de cadeia alimentar. O que seria uma cadeia alimentar? São relações que são estabelecidas e essa relação é uma relação alimentar. Então, o que vocês devem saber primeiramente? Aqueles seres vivos que produzem seu próprio alimento, elas são chamadas de produtores. Aqueles seres vivos que se alimentam diretamente desses produtores são chamados de consumidores primários. Aqueles que se alimentam dos consumidores primários são consumidores secundários. Os que se alimentam dos secundários, consumidores terciários. Eu tenho também o que a gente chama de decompositores. Que é isso? Imaginem que a cobra aqui é um consumidor terciário, se alimentou do sapo e durante um tempo lá viveu, morreu. Quando ela morre, os decompositores, que são os fungos e bactérias, eles vão decompor esse material, ou seja, vão pegar o que sobrou da cobra, né, os restos mortais da cobra, e vão transformar esse material. E essas substâncias que eles tiram, uma parte eles se alimentam, outra parte devolve para a terra, então vira adubo, tá? Notem o seguinte, que para a gente representar uma cadeia alimentar, nós temos esses nomes: produtores, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e decompositores, tá? É importante que vocês lembrem esses conceitos. Produtores são aqueles que produzem seu alimento. Consumidor primário se alimentam dos produtores. Consumidor secundário se alimentam dos consumidores primários, assim por diante, tá? Outra coisa importante é que nós temos setas. Estão vendo as setinhas? A ponta da seta indica quem se alimentou dos produtores, tá? Quando nós temos aqui borboleta e o sapo, a ponta da seta indica que o sapo se alimentou da borboleta. Quando nós temos o sapo e a cobra, a pontinha da seta vai indicar que a cobra se alimentou do sapo, tá bom? Uma observação. Nós chamamos de predadores de topo, tá? São seres vivos que vão ocupar o último nível na cadeia alimentar. É só vocês saberem mesmo. Se por acaso aparecer predadores de topo, já sabem que é
o ser vivo que se alimentou por último. Vamos fazer uma atividade rapidinho para vocês entenderem melhor. Classifique os seres vivos abaixo quanto às suas respectivas posições na cadeia alimentar. Essa atividade aqui não está no livro, tá? Eu tenho o capim, a vaca e o homem. Lembre o seguinte, que a pontinha da seta indica que este aqui se alimentou do anterior. Então, se a vaca se alimentou do capim, o capim, que é um vegetal, ele é um produtor. A vaca, como consumiu, se alimentou de um produtor, é o consumidor primário. E o homem, que se alimenta da vaca, que é o consumidor primário, então o homem é o consumidor secundário. Tá bom? Agora temos algas, caramujo, peixe e o homem. A pontinha da seta indica o seguinte, que o caramujo se alimentou das algas. Então, as algas, por serem vegetais também, então as algas aqui são que nós consideramos de produtores. Como o caramujo se alimentou de um produtor, é um consumidor primário. Como o peixe se alimentou do caramujo, consumidor secundário. E como o homem se alimentou do peixe, consumidor terciário. Quando nós temos as cadeias alimentares, né, que nós chamamos de produtores, consumidor primário, secundário e terciário, nós formamos o que a gente chama de teia alimentar, que é uma forma complexa de transferência de matéria e energia. Eu já vou explicar isso. Então, olha só para cá. Nós temos aqui um capim. Só que eu tenho o seguinte, que os insetos se alimentam desse produtor e este outro animal também se alimenta desse produtor. Tanto os insetos como esse outro animal que se alimentou do produtor são consumidores primários. Então, esse aqui é produtor, consumidores primários. O sapo se alimenta dos insetos, consumidor secundário. Só que a cobra, ela pode se alimentar do sapo, ou então esse pássaro pode se alimentar do sapo. Então, os dois são consumidores terciários. A cobra aqui, ela pode ser tanto consumidor terciário, quanto consumidor secundário, tá? Essa ave aqui, o gavião, ele pode ser tanto consumidor secundário, quanto quaternário, tá? Depende da cadeia alimentar que você está seguindo. Então, essa relação entre as cadeias alimentares, elas vão formar essa rede de transferência de matéria e energia, tá? Por quê? Um animal se alimenta do outro, então ele consome matéria e energia que esse outro animal tinha. Primeiramente, vamos falar sobre o princípio da conservação de energia. O que seria isso, né? É um princípio, é uma lei que fala o seguinte, que a energia ela não pode ser criada e nem destruída. Ela é apenas transformada. Então, basicamente, a energia total, ela não vai ser perdida. Ela pode ser transformada. Howard Ondon, ele fez uma pirâmide de energia que diz o seguinte, a quantidade de energia presente nos diferentes níveis de uma cadeia alimentar. O que isso quer dizer? Que nós temos níveis tróficos, que são classificados pelos produtores e consumidores. Um produtor é aquele que vai produzir o seu alimento. Ele consegue produzir, por exemplo, uma energia de 20.810 quilocalorias por ano, tá? Digamos assim. Quando o consumidor primário se alimentar do produtor, ele só consegue absorver dessa quantidade toda aqui de energia 3.368 quilocalorias. O que sobrou de energia que está faltando aqui, ela foi absorvida pela atmosfera. E da mesma forma que ele só conseguiu absorver essa pequena parte,
o consumidor secundário também consegue absorver uma pequena parte dessa energia aqui, que no caso foi 383. E o terciário, menos ainda, só 21 quilocalorias, tá? Então, basicamente é o seguinte, existe uma pirâmide em que o produtor ele possui a maior quantidade de energia, e à medida que vamos ter consumidores primários, secundários, terciários, essa energia na cadeia alimentar ela vai diminuindo. Então, para você construir uma pirâmide de energia, o produtor está na base porque ele tem maior quantidade de energia. Depois do consumidor primário, secundário, terciário e assim por diante. Tá bom? Para exemplificar, vamos fazer duas questões aqui do livro de vocês, tá? Página 27, questão número 1. Com base nos estudos realizados por Howard Jondo, assinale a alternativa correta acerca do fluxo de energia nas cadeias alimentares. Letra A. O último consumidor absorve maior quantidade de energia, pois ela se acumula ao longo dos níveis tróficos. B. Produtores e consumidores primários absorvem a mesma quantidade de energia por estarem no início da cadeia. C. Quanto mais níveis tróficos houver em uma cadeia, menor será a quantidade de energia absorvida pelo produtor. E D. A quantidade de energia aproveitada reduz ao longo dos níveis tróficos, ou seja, do produtor para o último consumidor. Então, vamos relembrar rapidinho aqui. Quanto maior os níveis tróficos, maior o número de consumidor, menor energia vai ser absorvida, tá? Lembra que o produtor ele tem uma grande quantidade de energia e o consumidor primário absorve uma pequena parte. O secundário, menor ainda. E o terciário, muito menor. Tá? Então, a letra correta aqui seria a letra D de dado. Tá? A energia vai ser reduzida, a quantidade dela reduzida ao longo do nível trófico. Tá bom? Segunda questão. Era para retomar os valores apresentados no gráfico, que nós vimos anteriormente, e para construir uma pirâmide de energia com esses dados. Seria basicamente isso aqui. A base da pirâmide nós temos os produtores, em cima consumidor primário, consumidor secundário, por último, consumidor terciário. Então, gente, assim como eu tenho fluxo de energia, nós temos o fluxo de matéria nos ecossistemas, né? Então, a primeira coisa em relação ao fluxo de matéria é que nem toda a quantidade de matéria que nós nos alimentamos, ela é absorvida pelo nosso corpo. O que não é absorvido pelo nosso corpo é liberado por meio das fezes. Eu também tenho uma parte dessa matéria, ela é perdida em restos de alimentos, restos de cadáveres, né, de animais. Então, eu tenho várias ideias de fluxo de matéria. Então, a gente vai se centralizar em um tipo, que é o ciclo do carbono. O carbono está presente no gás carbônico, que é esse Czinho aqui, ó, C maiúsculo. As plantas absorvem esse gás carbônico para fazer a fotossíntese. E nessa fotossíntese ele gera gás oxigênio e glicose. E essa glicose, ela vai ser absorvida pelo corpo do animal que se alimenta dessa planta. Quando há respiração ou decomposição desse animal, o carbono ele volta para a atmosfera, na forma de gás carbônico. Quando eu tenho decomposição da matéria orgânica, nesse caso que é o vegetal, também eu tenho liberação de carbono para a atmosfera, na forma de gás metano, tá? Eu também tenho o seguinte, que os animais quando respiram, eles liberam carbono na forma de gás carbônico. As indústrias também, elas liberam carbono, que podem liberar na forma de monóxido de carbono ou gás carbônico, como a gente conhece, tá? Ou seja, existe um ciclo, o carbono está na atmosfera, ele passa por várias etapas, mas depois volta de novo para a atmosfera. Eu também tenho outros tipos de pirâmides ecológicas. Quais são esses outros tipos de pirâmides, né? Nós temos a pirâmide de números, que é com relação à quantidade de indivíduos
daquela espécie em uma determinada região. Então, aqui eu tenho essa quantidade de produtores. Depois eu tenho essa quantidade de consumidores primários, consumidores secundários e terciários. Tá? É com relação à quantidade de indivíduos. Os produtores sempre estão na base dessa pirâmide. Tá? Nesse caso aqui, notem que nós temos apenas 200 produtores, mas eles ainda assim estão na base dessa pirâmide, tá? Essa parte aqui de números independe da quantidade de energia. É com relação à quantidade de indivíduos. Quantas árvores eu tenho na minha espécie, quantos lagartos, quantas aves. E o outro tipo de pirâmide é a pirâmide biomassa, que vai ser a quantidade de matéria orgânica que eu tenho nos seres vivos, tá? Então, no ecossistema terrestre, o capim ele possui maior quantidade de biomassa. Depois vem o boi, depois vem a onça, por exemplo. No ecossistema aquático, o fitoplâncton ele tem menor quantidade, mas ainda assim, como ele é produtor, ele fica na base, ele sempre fica na base, tá? Produtores ficam na base, depois vem o consumidor primário, que é o zooplâncton, depois os peixes, que é o consumidor secundário. E aí, vamos fazer algumas atividades agora, tá? Página 30, questão número 1. O ciclo do carbono é um exemplo de fluxo de matéria nos ecossistemas. Esse elemento chega ao ambiente terrestre na forma de gás carbônico, que é utilizado pelas plantas durante a fotossíntese. Seu retorno à atmosfera pode ocorrer de diferentes maneiras. Cite algumas delas. Ele pode retornar por meio da respiração, na forma de gás carbônico. Ele pode retornar pela decomposição de matéria orgânica, que pode ser lixo, pode ser restos de animais mortos, de seres vivos mortos, né? Na forma de gás metano. Numa indústria onde eu tenho queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, por exemplo, ele também vai retornar para a atmosfera na forma de gás carbônico. Segunda questão. Você viu como funciona o ciclo do carbono no ambiente terrestre. Pesquise como é esse ciclo em um ambiente aquático e construa um esquema representativo semelhante ao que foi visto anteriormente. Vou mostrar para vocês como é que funciona basicamente, tá? Eu tenho aqui gás carbônico na atmosfera. Esse gás carbônico, ele é absorvido pelas algas que estão no ambiente aquático e realizam fotossíntese, tá? Com essa fotossíntese, os animais aquáticos, eles conseguem fazer o processo de respiração. Além disso, os animais aquáticos, né, eles se alimentam dessas algas, então elas absorvem carbono por meio da cadeia alimentar, que pode ser liberado pela respiração ou também pode ser liberado através dos seus restos mortais quando forem decompostos. E a terceira questão, analise a seguinte cadeia alimentar e a pirâmide ecológica que a representa para responder ao que se pede. Letra A. Quantas árvores são necessárias para alimentar 150 mil lagartas? E letra B. Quantos pássaros são necessários para alimentar os predadores do topo da cadeia? Então, bora lá. Letra A. Quantas árvores são necessárias para alimentar 150 mil lagartas? 200, que é o que está aqui embaixo. Então, a resposta aqui, 200 árvores. Ok? E a letra B, primeira coisa. Predadores do topo da cadeia são seres vivos que estão no último lugar dessa cadeia alimentar, que no caso é este gavião aqui. Então, quantos pássaros são necessários para alimentar este predador? 120 mil. Tá? Então, a resposta da letra B, 120 mil pássaros, que é o que está aqui nessa pirâmide ecológica, tá bom? Bom, gente, era isso que eu tinha para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Para a atividade da semana, nós temos a página 22, questão número 1, página 35, questões 1 e 2, e a página 36, questões 3 e 4. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem mandar para o meu e-mail, tá? Qualquer dúvida em relação ao assunto ou atividade.
Beijo, gente. Se cuidem. Tchau, tchau. Até semana que vem.